Olá, compadre. Olá, comadre. Eu sou Elmo Pires, aqui de Taubaté, e vim aqui para contar o caso traidor que foi pego na árvore. É, isso mesmo. Esse caso foi pedido pela Meire, moradora de Maringá, lá no Paraná. Esse caso é tão conhecido que muitos e muitos anos depois ele até virou música de sucesso aqui no Brasil. E muita gente aprendeu essa história cantando. Mas a gente vai detalhar melhor essa história. E se você já gostou dessa prosa, dá uma força aí para esse canal. Se inscreve aí, comenta, toca o sininho, divulga. Pois esse acontecimento se deu há mais de 2000 anos, quando Jesus andava pelas estradas da Terra Santa, ensinando o povo e fazendo maravilhas por onde passava. Naquele tempo, existia um homem chamado Zaqueu, que morava na cidade de Jericó. É aquela mesma Jericó que os muros caíram bem muitos séculos antes. Era uma cidade grande daquela região. Agora, vocês precisam entender uma coisa. Zaqueu era chefe dos cobradores de imposto. E hoje isso pode até parecer um emprego comum. Mas naquele tempo era diferente. Os impostos eram cobrados pelos romanos, que tinham dominado a terra dos judeus. Por isso, muita gente via os cobradores de impostos como uma espécie de traidor da pátria. Era como se estivesse trabalhando para os invasores. E tinha mais. Ele conhecia o pessoal, sabia quem tinha condições de pagar, quem não tinha, e se alguém não pagasse o valor que ele determinasse que era cobrado, podia receber a visita do cobrador acompanhado de soldados romanos. A conversa geralmente terminava com imposto pago ou prisão, que podia ser do chefe da casa ou de outra pessoa qualquer da família. Por causa disso, o povo não gostava nem um pouco de Zaqueu. Ele sofria bullying lá naquele tempo. Mas aconteceu que um dia correu a notícia. Eita trem! Jesus está chegando em Jericó. E a fama de Jesus já estava grande por lá. A cidade ficou toda alvoroçada. O povo foi se juntando pelas ruas, querendo ver o mestre passar. Zaqueu também queria. Só que tinha um problema danado. Ele era baixinho e também não podia se expor tanto assim perto daquela multidão. Tentava olhar por cima das pessoas, se esticava daqui, lá dali, ficava meio distante, mas não conseguia enxergar nada. Então, teve uma ideia. Saiu correndo na frente da multidão e subiu num pé de sicômoro, que é chamado de figueira brava. Uma árvore grande que ficava perto do caminho por onde Jesus ia passar. Imagine só a cena. Um homem rico, importante, chefe dos cobradores de impostos, empoleirado numa árvore, igualzinho um menino querendo assistir uma quermesse. Mas quando Jesus chegou naquele lugar, aconteceu algo inesperado. Ele parou, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar na sua casa. Vixe! Zaqueu ficou espantado no meio daquela multidão toda. Jesus tinha olhado justamente para ele. O homem desceu ligeirinho e recebeu Jesus com alegria. Ah, mas o povo começou a resmungar. Como pode? Foi logo se hospedar na casa desse homem? Só que Jesus enxergava mais longe do que qualquer pessoa. Ele viu o coração e também no que essa visita ia dar. Depois que o jantar terminou, Zaqueu se levantou e disse diante de todos os discípulos: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se tirei alguma coisa de alguém de forma injusta, vou devolver 4 vezes mais. Eita trembão! Aquilo mostrava que algo tinha mudado dentro dele. Então Jesus declarou: hoje houve salvação nessa casa. E a história não termina aí, porque se Zaqueu realmente cumpriu pelo menos metade do que prometeu naquela noite,
Muita gente de Jericó deve ter sido beneficiada. Muitos pobres receberam ajuda, muitas pessoas que haviam sido injustiçadas receberam de volta parte do que perderam. Um encontro com Jesus acabou transformando não apenas a vida de um homem, mas provavelmente a vida de boa parte daquela cidade. Essa é uma lição bonita demais, meu povo. Às vezes, nós pensamos que está procurando Deus, mas é Deus que já está procurando nós faz tempo. Ninguém é pequeno demais para ser notado por Jesus, nem rico ou pobre demais, nem pecador ou perdido demais, porque nosso Senhor enxerga aquilo que ninguém mais consegue enxergar, o coração das pessoas. E esse foi o caso. Até o próximo, minha gente. Que Deus abençoe vocês tudo. E se quiserem ver alguma história bíblica ser contada no formato de Causo Caipira, anota seu pedido aqui nas anotações e diga seu nome e o da sua cidade. Nós mencionaremos seu nome quando for contar. Tá combinado? Até mais!